Muito, muito bem. Vamos lá para a nossa aula 5, uma aula onde a gente vai fazer uma integração de todas as aulas que a gente viu até aqui, de todos os contextos, de todos os conceitos e de toda a teoria que a gente já inseriu ao longo dessas nossas 5 aulas, tá? Eu também preparei uns slides para ficar mais fácil a compreensão de vocês, mas quero que, se vocês ficarem com dúvidas, se houver qualquer coisa que não tenha ficado clara na aula, que vocês mandem aqui para mim nos comentários, podem me chamar também no privado, né? O pessoal do grupo de alunos, vocês têm o meu contato, então fica muito mais fácil da gente conseguir essa troca, tá bom? E vamos nessa, então. Conferir se está ligadinho. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a sombra. E esse tema central é um tema que vem da teoria do Jung, né? Então a gente vai aprofundar um pouquinho mais em tudo que o Jung traz sobre esse contexto de sombra, sobre como a gente integra essa nossa sombra, a nossa realidade, tá bom? E como o que você rejeita, que é o seu lado sombra, acaba governando a sua vida. E é isso que a gente vai receber do nosso participante, do nosso cliente, do nosso paciente, que vai nos procurar como terapeutas para auxiliar na identificação dessa sombra, não conscientemente, mas ele vai te trazer queixas, e é a partir disso que você vai conseguir com ele, e juntamente com os cavalos, trazer mais qualidade de vida através desse trabalho magnífico, que é a abordagem da senso-percepção. E hoje, né, nessas aulas, nesse módulo, a gente está olhando para tudo isso dentro de um contexto muito analítico, que é muito mais teórico, muito mais mental, mas que cabe, sim, dentro de tudo que vocês vão receber na formação, para contribuir, ampliar a formação, a capacidade de vocês e os métodos, as abordagens que vocês podem utilizar durante um atendimento, tá bom? E aí, olha lá, já para a gente começar, quero trazer essa reflexão inicial, e lembrando mais uma vez que é importante que a gente inicie esse processo sempre por nós. Então, todos os questionamentos que eu trago aqui, eles servem para mim, servem para vocês inicialmente, para que assim, depois de olhar para as nossas próprias sombras, a gente consiga levar um pouquinho de conhecimento, um pouquinho de direção, um pouquinho de condução saudável para o cliente que nos procura, né, para esse participante, para esse praticante, que vai buscar a nossa postura, o nosso trabalho para obter essa qualidade de vida. Existe uma versão sua que você passa a vida inteira tentando esconder. E a gente não faz isso de propósito, a gente faz isso porque a gente aprendeu a negar as nossas sombras. A gente aprendeu a ignorar, a não olhar para aquilo que nos traz insegurança, para aquilo que muitas vezes nos faz se comparar com as outras pessoas, sentir aquela invejinha, sabe? Aprendemos que a gente não pode expressar nossa raiva, que a gente não pode ser agressivo, e muitas vezes a gente guarda tudo isso, a gente esconde a nossa carência, os nossos bloqueios, tudo isso, lembra lá, vou sempre voltar com vocês trazendo um gancho, fazendo uma força tremenda para manter isso guardado no meu inconsciente. Mas o que acontece, e que a gente já viu, inclusive, nas outras aulas, que tudo isso que eu acabo reprimindo, ou seja, guardando lá no fundo do meu inconsciente, ele se torna um padrão de comportamento. Ele se torna uma ação, uma reação que eu vou ter. E para a gente conseguir falar melhor sobre isso, eu trago esse conceito do que é a nossa sombra, tá? Qual é o mecanismo que funciona por trás da sombra, e essa é a base da teoria do Jung também, tá? Eu vou trazer aqui mais à frente para vocês alguns dos 7 tópicos, a gente chama na psicanálise das 7 palavras do Jung, né, que foram os 7 pontos que ele estudou mais profundamente em toda a sua teoria, e um é muito complementar ao outro, tá? Então, olha só que interessante o que a gente tem aqui nesse mecanismo de sombra. Tudo aquilo que a gente reprime, ou seja, o que eu preciso gastar uma energia tremenda para manter escondido no meu inconsciente, não posso trazer voz para isso, ele não desaparece, ele não se dissolve, ele não fica, na verdade, guardado, ele vai se demonstrar
em um comportamento, em uma ação, em uma reação que eu vou apresentar, tá? E o que que acontece? Qual é a resposta? Qual é o destino desse mecanismo que eu estou ignorando, fazendo essa força para deixar escondido, para deixar no oculto do meu inconsciente, escondendo isso do meu comportamento? Essa energia, né, que está ali guardada, ela é desterrada, ela não consegue ficar o tempo todo ali armazenada. E ela migra para as profundezas do nosso inconsciente pessoal. E entra diretamente para o nosso lado sombra. O Jung, ele é o cara, eu citei isso para vocês nas outras aulas, ele é o cara que vai trazer para a gente esse contexto de dualidade, de masculino e feminino, de polaridades equilibradas, de luz e sombra atuando internamente, né? E como isso reflete no nosso padrão comportamental, o como integrar essas sombras a quem eu não sou só luz, mas eu também não sou só sombra, né? E como é que eu deixo de ignorar para passar a integrar esse meu lado sombra, entendendo que muitas vezes a nossa maior sombra, a nossa maior dor, a nossa maior objeção, nossa maior dificuldade de lidar com algumas situações da vida, é dali que está a nossa maior força, tá? E a frase mais comum do Jung é essa, de que enquanto eu não trouxer consciência para aquilo que está no meu inconsciente, isso vai governar a minha vida, por conta do mecanismo que eu já expliquei para vocês lá atrás, que é um mecanismo de pulsão, e que vai fazer essa força, né, que vai trazer essa energia para fora do meu comportamento. Como isso governa a nossa vida? Como isso, a gente vai chamar isso tudo de destino, né? Vai chamar isso de tudo bem, de é assim que eu sou, é a síndrome da Gabriela, nasci assim, cresci assim, vou ser sempre assim, não quero saber de mudar. Vocês largam mão disso, viu? Nada dessa história de síndrome de Gabriela. E olha lá, esse é o Jung, tá? O Jung, diferente do Freud, ele desenhou um esquema mais moderno da psique humana, tá? Onde ele traz ali o inconsciente, que é onde está tudo isso, o armazenamento dessas informações, desses conteúdos que a gente não consegue lidar e que ficam ali armazenados num lugar escuro, onde eu não tenho acesso fácil, quase nenhum acesso a isso, tá? Eu tenho a persona, que é a resposta desse conteúdo no inconsciente, mais as experiências que ela vive, ou seja, quem é essa pessoa que abstém-se e que vive nesse contexto de inconsciente, de consciente, de pré-consciente, ambiente onde essa pessoa está inserida, tudo isso forma essa persona, tá? A sua sombra, ela é parte de todo esse pilar, ela é um dos pilares da psique humana, e ele entende que a integração desse lado sombra, ela é um dos movimentos mais ricos que a gente pode fazer na nossa vida, se tratando em saúde emocional e mental, tá? E a individuação, o termo individuação, ele foi trazido pelo Jung quando ele começou a desvendar essa dualidade, a estudar mais profundamente sobre isso, sobre essa integração de luz e sombra, de polaridades, e usou o termo individuação num processo de tornar-se pessoa, ou seja, quando eu tenho conhecimento daquilo que eu sou, de onde estão as minhas sombras, do que são as minhas sombras, eu consigo integrá-las à minha personalidade, trazendo potência para elas. Eu li um livro recentemente, inclusive lancei um treinamento sobre isso, que é do Nicholas Taleb, onde ele traz esse contexto de sombra do Jung de uma maneira muito atual, com o contexto de antifragilidade, ou seja, eu não posso impedir o caos na minha vida, eu não posso impedir que situações difíceis aconteçam, eu não posso impedir que eu seja provado, testado durante a minha vida, mas eu posso aprender a desenvolver dentro de mim um mecanismo de antifragilidade, ou seja, como é que eu me beneficio da minha sombra, desse caos que acontece na nossa vida cotidiana, e tiro um proveito disso, tiro uma lição positiva, saio com um saldo positivo disso, tá bom? Deixa eu ver se eu não esqueci de falar nada para vocês do Jung. Bom, então sabemos que a sombra, que é um dos pilares que está aqui, né, nesse contexto da psique, ela vai representar esses conteúdos inconscientes que são rejeitados pelo ser humano, ou seja, que não são aceitos por uma sociedade, que foram punidos numa infância, isso a gente
está trazendo os padrões que são introjetados da construção da nossa individualidade, dessa persona, os nossos impulsos, as emoções que a gente não consegue lidar, e os aspectos que o ego não aceita reconhecer. Lembra lá na nossa aula do Freud que eu citei que a gente tem o id, o ego e o superego? O superego, ele é o cara que vai dizer para você o que é certo e o que é errado, tá? Ele tem uma estrutura dentro desse superego que é baseado nos padrões externos de comportamento que dizem para você se você pode matar, se você pode roubar, se você pode se prostituir, se você pode andar pelado na rua, se você pode bater, cometer alguma atrocidade. Ele é o cara que vai te dar o alerta do que é permitido ou não diante de uma sociedade, como ele vai ser julgado por isso. Pessoas que têm um superego rígido, né, enquadrados numa construção de persona, onde a pessoa precisa ser estritamente certinha, são aquelas pessoas até quadradas, sabe? Não dá risada, não faz amizade, tem dificuldade de se relacionar, porque elas têm o superego o tempo inteiro mandando uma mensagem para elas de que elas vão ser ridicularizadas, de que elas não podem agir como agem, porque as pessoas estão julgando, tá? Então, o superego, ele forma a lei num contexto social, num convívio saudável, mas ele também pode ser muito tirano, né? Fazendo com que essa pessoa passe a reprimir todo tipo de sentimento, emoção, desejo, vontade que essa pessoa tem por medo do julgamento, tá? Então, a gente até chama isso na psicanálise, conforme a gente desenvolve os trabalhos de análise, em flexibilização do ego, que o que é? Deixar esse ego mais flexível para algumas situações onde a gente pode sim, né, não causar nenhum dano dentro de um contexto, e trazer bem-estar para essa pessoa, porque afinal o que é certo e o que é errado, dentro de que contexto, dentro de que régua a gente mede isso, né? Dentro daquilo que faz bem para o ser humano e não provoca mal para nenhuma outra pessoa, né? Que está dentro desse convívio, tá bom? Espero que tenha ficado claro. Vamos lá, olha lá. A persona e a sombra. A gente tem ali um contexto de persona, ou seja, quem é essa pessoa, o que que ela representa, o que que essa pessoa é, como essa pessoa se comporta, se apresenta, tá? O que a gente entrega para o mundo dessa personalidade construída. Essa é a imagem da persona, ou seja, a persona da Gabi, ela expressa para as pessoas aquilo que é aceitável. O meu superego, ele me manda alertas dizendo, faz isso, faz daquele jeito, porque você vai ser julgada por isso, as pessoas podem não gostar disso. E a gente constrói um padrão social de personalidade, tá? Aqui a gente volta um pouquinho para o contexto lá dos arquétipos que eu tratei com vocês na outra aula, porque toda essa modelagem que a gente vai fazer dentro da nossa personificação, ela vai estar dentro de uma imagem que precisa ser aceita e validada por uma sociedade. Ou seja, eu não vou cometer atos que podem me colocar em risco de me sentir rejeitada, de ser abandonada, de ser excluída do grupo, tá? Isso é parte do contexto social ao qual a gente está inserido, e muitas dessas sombras, elas estão dentro daquele contexto do inconsciente coletivo, que foi o que eu relatei para vocês na nossa aula passada, tá bom? Então, os arquétipos que carregam essa persona, na grande maioria dos casos, tá? Todos nós temos essa postura, até por essa exigência de convívio, a gente dá alguns nomes, tá? Dentro da psicanálise, a gente batiza essas personalidades de comportamento, até para que a gente tenha uma nomenclatura geral de quando a gente vai falar sobre esses aspectos dessas personalidades, que é a fortuna, né? Aquela que dá conta de tudo. Inclusive, falando sobre isso aqui, né, para vocês, desses aspectos, assistam o filme. Eu sou muito da Disney, tá? O André nem gosta muito, mas para mim eles fazem uma referência muito legal com a psique, com a mente humana, e quem gosta vai identificar bastante esses padrões que eu estou trazendo para vocês. É o filme da família Madrigal, que chama A Encantada. Eu vou lembrar o nome do filme para passar para vocês, mas ele retrata uma casa mágica encantada, onde todo mundo tem um tipo de poder. E depois eu vou trazer para vocês aqui abaixo, é muito legal a análise sobre as personalidades desse filme.
E aqui você tem o desenho certinho da pessoa que, né, é a forte, a que segura a casa nas costas, a boazinha, aquela que não pode desagradar ninguém, aquela que faz de tudo por todo mundo, porque ela tem algo ali que ninguém pode saber que ela tem. A equilibrada, a que é totalmente coerente, que consegue direcionar todo mundo, e a que dá conta, tá? Então a gente nomeia essas personalidades e traz esse contexto para a realidade da vida do nosso cliente que vai chegar, né? E eu já convido vocês a fazerem essa autorreflexão, né? Que tipo de arquétipo eu coloco em mim aqui? O que eu carrego dentro de mim que me traz essa imagem, né? Essas imagens sobre mim, sobre uma personalidade minha que eu preciso ter, que um comportamento externo que eu preciso ter para não ser invalidada, para me sentir aceita, tá? E aí, o que que é a sombra? O que que faz a gente acessar esses lugares sombrios na nossa psique, tá? As nossas emoções negadas, os sentimentos que foram ensinados a ignorar, né? Não pode chorar, não pode, homem não chora, menina não pode dar risada, você não pode sentar dessa forma. Então, são essas emoções que são é, podadas em nós, a gente chama de uma punição emocional, e que fazem a gente moldar esse comportamento dessa persona, tá? Impulsos reprimidos, ou seja, impulsos viscerais, instintos reprimidos, mantidos sob forte controle de vigilância interna. Eu não posso matar, sabemos disso, né? Existe uma sociedade que reprime esse impulso reprimido. E quando a gente fala aqui desses desejos viscerais, quando Jung traz esse contexto, ele até traz isso se tratando daquele cérebro reptiliano, que eu também citei para vocês na outra aula. Por quê? A nossa sociedade mudou, o que é aceito na nossa sociedade evoluiu, mas o nosso cérebro continua o mesmo dos nossos primitivos, dos nossos ancestrais primatas, que precisavam ali, primatas ainda primitivos, os homo sapiens, que precisavam caçar, que precisavam matar, que precisavam entrar em luta para sobreviver. Então, em vários momentos, esses gatilhos de sombra que, pela evolução da humanidade, pela sociedade, exigiram que eles ficassem mais guardadinhos ali no nosso inconsciente, eles estão na nossa sombra, né? Eu citei para vocês também em alguma das nossas aulas os instintos, as pulsões de vida e de morte, né? Eros e Thanatos, que é um contexto trazido pelo Freud, que é uma pulsão de vida e de morte. Ou seja, é a luz e sombra habitando dentro da gente, né? É a nossa gana de fazer algo, é aquele sangue nos olhos de colocar movimento. Lógico que hoje direcionado para outras atividades, não mais para caça ou para sobrevivência, né, no modo selvagem de se dizer, mas sim, são instintos que seguem reprimidos na nossa psique, tá? Na nossa construção. E partes nossas que não são reconhecidas. Então, quando a gente ignora os nossos talentos, as nossas forças e as nossas habilidades por medo de não sermos reconhecidos. A grande maioria de todas essas sombras, né, salvo as pulsões aí ancestrais, elas têm uma origem da nossa infância. Então pensa assim, nesses talentos não reconhecidos. Imagina que você é uma criança, eu já trouxe para vocês esse conceito aí da imago, né, a capacidade que eu tenho de lidar com algum tipo de emoção, e aí eu mostro um desenho que eu fiz para o meu pai e para minha mãe. E eu espero uma validação ali. A criança busca essa validação o tempo todo dos pais. E eu sou ignorada. Minha mãe tá ocupada, tá lavando louça, tá no telefone, meu pai tá trabalhando. E, tá. Ali já se instaura uma sombra. Uma ferida já acontece ali dentro de mim, onde existe a rejeição desse talento, dessa obra que eu produzi. Você vai lá, se esforça, estuda, tira a nota 10 na prova da sua escola e apresenta essa nota para os seus pais, a sua mãe te olha e diz, não fez mais do que a sua obrigação. Mais uma sombrinha aí guardada e que muito provavelmente você carrega até hoje aí nos seus 30, 40, 50 anos de vida, tá? Vamos retomar aqui essa dicotomia entre a persona e a sombra, então olha lá. A persona é a máscara social. Essa persona é o que você vê externamente.
é o que eu permito que você acesse da minha personalidade. É o que o meu ideal de ego, o meu superego, diz para mim: faça assim para você ser aceita, faça assim para você ser validada. É uma imagem polida, é uma imagem funcional, que não corre risco de ser rejeitada, não corre risco de ser abandonada, né? E ela é apresentada de uma maneira orgulhosa. Por que que eu faço o que eu faço? Tem um livro do Mário Sérgio Cortella, que eu também deixo de indicação para vocês aqui, que aprofunda mais sobre isso, com base, óbvio, né, na sociologia, no comportamento humano, de por que que nós fazemos o que fazemos. O que que a gente busca quando a gente tem determinada ação? Qual é o tipo de validação do externo que eu preciso para validar a minha ação, para me sentir aprovada e pertencente, tá? Isso é base de inúmeros conflitos, tá, gente? Lá, olha lá, né? Sem querer, querendo aqui, já coloquei aqui no slide para vocês, né? Orgulhosa, a gente apresenta isso para o mundo orgulhosamente para sermos amados e aceitos. Então, base dos nossos conflitos. Se eu não tenho amor e aceitação dentro de um comportamento que eu expressei externamente, a sombra entra, tá? A sombra, ela entra aqui como subsolo da psique. Lembra do iceberg? Então, ela tá lá embaixo. Aquilo que sistematicamente a gente esconde do mundo e de nós mesmos por vergonha, culpa ou medo da rejeição. Existe uma pirâmide, a gente chama da pirâmide de Maslow, que é onde é que estão as nossas necessidades, né? E todos esses conflitos psíquicos e emocionais, que acredito que no ano de 2026 a gente teve um boom nesses números, né, de pessoas depressivas, ansiosas, com questões mentais e emocionais, elas estão nessa base da pirâmide, que é a necessidade de sobreviver e de ter reconhecimento e amor, de se sentir amado, de se sentir validado, de se sentir reconhecido, né? A gente tem aqui a internet como facilitadora, até por isso a gente consegue se conectar em todas as partes do mundo através dessas aulas, vocês conseguem receber esse conhecimento, mas a internet também é muito subjugada, né? As pessoas têm muitos acessos e se desconectam do que é real, do que traz o verdadeiro prazer da vida, que é estar conectado com pessoas, né? Então, essa distância que a persona que a internet nos traz, ela nos faz trazer um olhar para essa sombra, tá? Potencializar essas sombras. Olha lá. Vamos pensar uma coisa, tá? Fazendo essa integração com essa luz e sombra, antes da gente passar para essas personas, né? Que são os papéis aí que eu trouxe para você. Quanto maior e quanto mais forte é a luz da pessoa, ou seja, quanto mais potências positivas, quanto mais bem apresentada essa persona é para a sociedade, maior a sua sombra. Vamos pensar que isso é inversamente proporcional. Então, aquela pessoa que é extremamente boazinha, bondosa, caridosa, nunca reclama, nunca se indispõe com nada e nem ninguém, ela aceita tudo de todo mundo, pode ter certeza que do tamanho da bondade, da generosidade dela, é a sombra dela. Você imagina a força, imagina quem aqui é da minha época de criança aí que assistia os Kamehameha da vida lá, aquela luta de luz e sombra, de bem e mal, imagina isso acontecendo dentro de você, né? E aí a gente tem, óbvio, inúmeros sintomas. Aqui eu quis ilustrar para vocês um pouquinho, né, do que são esses rostos das personas, e a gente encontra com isso todos os dias na nossa vida. Nós usamos essa persona para nos sentirmos aceitas, para nos sentirmos amados, para nos sentirmos validados e respeitados, tá? E aqui eu vou trazer até para vocês esse comparativo, né, do que cada arquétipo que a gente viu um pouquinho mais a fundo lá na outra aula traz, né, nesses comportamentos. Então, a pessoa que é a forte, né, o arquétipo da invulnerabilidade blindada, ou seja, nada me afeta, eu dou conta de tudo, eu posso resolver, a que nunca perde a razão, né, vem aí como a equilibrada, que resolve os conflitos, a boazinha, a que abre mão de si, prioriza tudo para todo mundo, mas que não consegue tomar um banho com uma decência, porque ela está sempre preocupada com o outro.
e aquela que dá conta, né? A máquina de resolver as demandas cotidianas, deu errado, joga na mão dela que ela resolve. E o que é essa persona social, o que é esse tanto de coisa boazinha aí que essa pessoa carrega no comportamento dela, esconde atrás dessa sombra, né? Lembra que eu disse aí para vocês que quanto maior essa generosidade, essa bondade, essa luz que irradia dessa pessoa, maior é a sombra que essa pessoa está lidando, maior é a sombra que essa pessoa está precisando trabalhar, esconder dentro dela ali para conseguir expor toda essa luz, tá? Então, olha lá, os conteúdos mais comuns, tá? Reprimidos, obscuros na nossa mente, estão relacionados à raiva, à inveja, ciúme, fragilidade, medo e egoísmo. Cada um deles carrega um bloqueio social que a gente tem. Então, poxa, eu não posso ir lá e expressar minha raiva em todo qualquer lugar. Então, eu reprimo isso e dou uma de boazinha, engulo o sapo. Inveja, né? Eu não consigo fazer para mim, olho para o outro, sinto um ódio mortal daquilo que ele está conquistando, mas eu também não quero pagar o preço de fazer o que ele está fazendo, tá? Ah, o ciúme, pessoas extremamente ciumentas, possessivas, né? Essa insegurança de ser rejeitada, abandonada, de perder o outro. Essa fragilidade, que é o pavor interno aí de se sentir fraco. Então, eu me mostro o tempo todo capaz, o tempo todo forte, o tempo todo engolindo choro, o tempo todo segurando as pontas, tá? O medo está relacionado com essa vulnerabilidade que a gente tenta ocultar, ou seja, eu não posso falhar, eu não posso errar, eu sou autossuficiente, não preciso de ajuda. E o egoísmo, a necessidade dessa autopreservação negada. Lembra da pirâmide de Maslow, que eu já citei aqui para vocês? É isso, né? Essa pessoa que ela é extremamente egoísta, ela toma tudo para si porque ela teme que falte. Então, essa tá a base, tá? Conteúdos, alguns dos que estão reprimidos aí no oculto da nossa mente. Então, quanto mais forte e brilhante for a luz dessa persona social, quanto maior a bondade, né, mais densa se torna a sombra que ela está projetando no escuro, uma vez que a gente está falando desse equilíbrio dinâmico na dualidade entre luz e sombra, tá? A sombra, diferente do que muitos dizem, né, e do que inclusive soa quando a gente olha para esses conteúdos, para a densidade desses conteúdos, ela não é o mal, tá? Muito pelo contrário, quando a gente trabalha, é para isso que existe, né, essa infinita possibilidade de acesso a esse lugar, que está no inconsciente, trazer luz para esse inconsciente, tornar a sombra consciente, a gente consegue integrar isso à nossa personalidade, integrar isso à nossa ação, trazendo um bem-estar extremo, né, uma qualidade de vida muito maior para nós, como facilitadores, né, como mediadores desse processo na ciência-percepção, para quem nos busca, né, diante de todo esse aumento dessa densidade das sombras, tá? Então, olha lá, a sombra da pessoa, ela não precisa ser eliminada, tá? Existe uma briga até, né, por conta desses padrões sociais de que eu não posso, de que eu devo negar o que eu sinto, negar a minha raiva, negar as minhas frustrações, negar os meus medos, negar os meus bloqueios, quando na verdade não, né? Isso, tentar eliminar isso da sua existência, ela beira o erro, né? Extirpá-la aqui só faz ela crescer. Ignorar que ela existe, ignorar que essa sombra está dentro de mim, ignorar que eu sinto raiva, ignorar que eu tenho medo, ignorar uma situação ruim que aconteceu comigo, isso só dá mais força, né, para isso, porque eu vou fazer de tudo para mascarar aquele sentimento, esse sentimento vai crescer dentro de mim, se tornando inúmeros padrões de comportamento, e quando eu me dou conta, já tomou uma proporção muito maior, tá? E aí a gente vem para esse caminho do reconhecimento, que é trazer escuta, trazer clareza, tirar dessa escuridão que a gente, né, mantém as nossas dores, os nossos sentimentos, as nossas inseguranças guardados e parar de lutar com a nossa sombra e fazer de tudo para que isso seja integrado, né? Fazer de tudo para que esses aspectos excluídos da nossa personalidade,
que são punidos por um superego ditado por um padrão de sociedade, possa ter espaço seguro e que não me faça mal e nem faça mal a outras pessoas, de se expressar. Toda vez que eu direciono algo, que eu canalizo algo para uma força, eu consigo trazer um direcionamento saudável para isso, tá? A verdadeira transformação não consiste em fingir que a gente é só bonzinho, que a gente é só luz. Consiste em corajosamente integrar tudo aquilo que um dia nos foi negado, tá? E aqui a gente começa a construir um caminho de cura. A gente nem usa essa palavra cura, né? Mas é um caminho dessa construção de vida saudável, um caminho de construção onde essa integração existe, onde eu deixo de fugir de quem eu verdadeiramente sou, seja luz ou seja sombra, tá? Vamos lá, ó, lembra que eu citei para vocês no comecinho da aula que o Jung, ele traz essas palavras, tá? Que foram a base de toda a teoria de construção do Jung, né? E que uma está integradinha na outra. Então, a gente já trouxe aqui o conceito do inconsciente, a gente já falou um pouquinho sobre os arquétipos. Hoje a gente está olhando mais especificamente para as questões das sombras, né? Que são os aspectos rejeitados aí da nossa personalidade. Integrado a isso, a gente tem o contexto de persona, que é essa máscara social, que é constituída para que eu me sinta aceita, para que eu me sinta amada, para que eu, né, me sinta valorizada. É o ânima e o ânimos. Esse contexto do Jung, esse conceito do Jung, ele trata muito bem das polaridades, né? Recentemente, né, não faz muito tempo isso, a gente teve uma briga muito grande entre o masculino e o feminino, né, entre homens e mulheres, mais mulheres, né, levantando bandeiras de movimento, de feminismo, e eu não estou aqui para julgar o movimento, né, acredito que isso trouxe, sim, discussões importantes e favoráveis para nós mulheres, mas entender que uma coisa não pode ser dissociada da outra, entender que as energias, né, de masculinidade, de feminilidade, elas são polaridades complementares e que não brigam entre si, mas que conversam entre si, né? Mulher que só tem energia feminina não levanta nem da cama. Não tem força de fazer absolutamente nada. Eu brinco com as minhas mentoradas que vira uma borboleta. A gente precisa da energia do masculino e a gente precisa dessa energia integrada em nós. A gente precisa equilibrar, dosar. Eu quero que vocês imaginem agora, né, se tratando desse conceito de ânimos e ânima, e de polaridade, luz e sombra, e de todo esse conceito, né, que o Jung traz muito bem na sua obra. Sabe aquela bolinha japonesa lá do Yin Yang? Né? O preto com pontinho branco, o branco com pontinho preto, integrados. Isso é o desejo do planeta Terra, tá? É a integração entre consciente e inconsciente, a integração entre luz e sombra, a integração, né, de aspectos femininos e masculinos internos, intrínsecos à pessoa, tá? E aí a gente traz aqui o contexto do self, que é o centro de toda essa totalidade psíquica, ou seja, em inglês a gente usa uma expressão que é myself, para dizer sobre mim. Então, o self nada mais é o que eu sou, tá? É a integração entre tudo isso que constitui o indivíduo. Consciente e inconsciente, luz e sombra, polaridade masculina e feminina, negativo e positivo. Tudo isso constituindo o ser, tá? E a individuação, que é o processo onde essa pessoa torna-se pessoa. É onde ela estuda tudo isso, onde ela toma consciência, onde ela traz luz de todos esses processos, integrando tudo isso a essa personalidade. Certo? Espero que tenha ficado claro. Tentei, assim, deixar bem destrinchadinho para vocês esses contextos, tá bom? E para a gente finalizar esse bloco, essa frase, né, muito provocativa, que é aquilo que você mais julga, critica ou condena no comportamento dos outros, frequentemente revela algo profundo que você nega em você mesmo. Eu até citei um exemplo dessa projeção, né, que acontece no comportamento humano, por exemplo, no caso dos homofóbicos. Eu reprimo tanto essa minha sexualidade, essa minha homossexualidade, que eu não suporto ver alguém
consciente expressando a sua homossexualidade. Isso me incomoda profundamente porque cutuca a minha sombra, tá? Mais ou menos isso. Essa é a dinâmica de projeção que a gente traz. E aprofundando um pouquinho mais sobre isso, né, sobre essas projeções, é esse julgamento e essa arrogância, é esse olhar para o outro e se incomodar com o que ele está fazendo, né, porque eu estou reprimindo o meu direito, eu me sinto impossibilitado por esse padrão introjetado de comportamento, de expressar quem eu verdadeiramente sou, e eu me irrito, me incomodo profundamente com quem faz isso, sem medo, tá? E o julgamento da fraqueza, ou seja, quando essa passividade alheia, quando esse comportamento mais pacificador, tranquilo, incomoda, né, as outras pessoas. Isso aponta para uma incapacidade total da gente acolher a nossa própria vulnerabilidade. Então, em casos extremos, tá? Vou dar um exemplo bem bobo aqui agora, mas, por exemplo, a gente tem pessoas extremamente agressivas e a gente tem pessoas totalmente reglows, que, né, parece que nem respira, uma planta, assim. E essas pessoas, nos opostos, elas se incomodam muito com os comportamentos umas das outras, porque essa reglows, ela reprime totalmente a agressividade dele, transformando o mundo no universo de paz e amor, enquanto a pessoa extremamente agressiva não consegue sentir paz interna. Só para ficar bem claro para vocês, tá? E aí a gente vai para o nosso campo, para a nossa atuação, né, juntamente com os cavalos. E aqui a gente traz com profundidade o que o cavalo faz nessa dinâmica, como, enquanto nós, né, mediadores desse processo da senso-percepção, vamos enfrentar, vamos acolher, vamos integrar tudo isso que a natureza traz no nosso trabalho, tá, como força. O cavalo, como a gente já sabe, já aprofundou, já, né, tem estudado e conhecido melhor nas aulas ali com o André sobre, né, o funcionamento do cavalo, toda essa integração que ele faz, né, na interação humano-equino, isso vai ficar mais claro para vocês, tá? Mas o cavalo, no geral, ele é um animal de 600 quilos, altamente sensível, né, e que não opera através de nenhum desses filtros sociais, ou seja, ele está pouco se lascando para as regras de uma sociedade. Ele simplesmente integra e reage ao que você tem de verdade dentro de você. Então ele não tá nem aí se você usa um terno caro, se você assina com uma caneta Montblanc, se você usa uma máscara social, se você é bonzinho, mas por dentro você é, na verdade, um malzinho. Ele vai expressar verdadeiramente quem você é internamente, e não o que você mostra. Então eu posso me colocar diante de um cavalo totalmente confiante, totalmente nariz empinado, dando conta de tudo, batendo no peito, mas por dentro tá me tremendo inteira. E pode ter certeza que o cavalo vai expressar para nós é essa reação de medo, é essa insegurança, tá? Porque ele não vai enxergar a máscara da minha coragem, ele vai olhar exatamente para aquilo que está por trás dela, tá? E aí eu citei aqui para vocês como isso pode se mostrar para a gente dentro de um campo com os cavalos, tá? Quando a gente recebe ali o nosso participante, quando ele tem alguns tipos de reações, e aqui eu enumerei algumas, né, coloquei algumas, de como ele pode se expressar ali diante do cavalo, e como isso pode estar mostrando para a gente, através do comportamento. Lembra que na senso-percepção a gente vai olhar para o contexto todo, o que esse corpo apresenta, como essa pessoa está se expressando fisicamente, não só verbalmente, e como é que está o comportamento do cavalo, tá? Como é que eu vou tirar essas dinâmicas, como é que eu vou tirar essa percepção dessa pessoa, tá? Através das dinâmicas que a gente tem já montadas aí no roteiro da aplicação da senso-percepção. Então, olha lá. Quando eu tenho próximo de um cavalo uma pessoa que apresenta reações intensas, ou seja, explosões emocionais, que são desproporcionais ao estímulo externo, então se acontece uma pequena coisinha, essa pessoa desaba de chorar, grita, fica com muita raiva, né? Medo e raiva,
A pessoa se paralisa diante de uma situação que é simples, né? Ela não consegue se aproximar do cavalo, ela não consegue tomar uma decisão quando ela é confrontada na vida dela, tá? O que que isso pode estar trazendo, qual é a sombra que isso pode estar trazendo, tá? Ou mesmo essa irritabilidade extrema, que foi o que eu citei para vocês aí no caso, por exemplo, né, de pessoas homofóbicas. Fuga e travamento. Então, eu não consigo fazer nada, eu simplesmente entro num processo de autossabotagem, onde eu não concluo nada por medo, né? E para fugir da realidade, para não encarar aquilo que eu preciso fazer de fato, tá? Eu trouxe aqui para vocês um estudo de caso. Vamos imaginar que a gente está ali recebendo uma participante que veio, né, que nos buscou, e que vai estressar já, você já vai ali, a hora que você olhar para a cara da pessoa, a carinha de Madre Teresa de Calcutá ali, né, toda santa, nunca errou. E é a síndrome da boazinha. E aqui eu quero que a gente, né, pense, consiga refletir. Essa pessoa boazinha, né, que tem aí essa dificuldade de dizer não, que aceita tudo de todo mundo, que se anula para não desagradar o outro, não coloca limites em ninguém, todo mundo faz dela de gato, sapato, e ela está sempre ali disponível, né, por medo de não ser abandonada, por medo de ser rejeitada ou de ser abandonada, e que reprime toda a raiva dela, ela não consegue sequer usar a força da raiva dela para dizer não vou fazer, não quero, não aceito. Ela simplesmente vestiu a máscara da boazinha, né? E tem essa busca incessante por agradar. Quando você perceber esse padrão, né, de comportamento nas pessoas que vão chegar até você, pode ter certeza, ela já gera, né, essa necessidade intensa de agradar e automaticamente ela tem um desequilíbrio psíquico muito grande. Porque ela é alguém que vai sofrer muito. Porque dentro dela, o que governa ela é essa necessidade de pôr limite, de dizer não, né, de desagradar, sem ter o medo de ser rejeitada por isso, tá? E quando essa persona foca obsessivamente em ser amável, de ser boazinha, o inconsciente ele está fazendo uma força tremenda para guardar essa agressividade, para guardar esse posicionamento, para guardar essa necessidade dela de colocar limite, de usar a raiva dela a favor dela para se proteger, tá? Isso tudo, isso vai se apresentar para a gente no campo com os cavalos. Eu posso ter uma pessoa extremamente pacífica ali no campo comigo e o cavalo fica simplesmente atordoado. Dá coice, briga, morde. Ai, nossa! E a pessoa vai ficar com medo, porque o cavalo deu um coice, que o cavalo, né, eles podem ali, quando a gente está com mais de um cavalo, eles podem brigar entre eles. Que leitura eu consigo fazer disso, tá? Percebe que o cavalo ele vai me mostrar exatamente a sombra dessa pessoa, o que ela está guardando no seu inconsciente, tá? O controlador, então aquela pessoa que é absolutamente tensa, que não permite relaxar, que está sempre no controle de tudo, que quer pegar o cabresto, quer buscar o cavalo, quer determinar quanto tempo o negócio vai durar, né? Tem uma necessidade de comando. Ele não aceita que você fale sim para ele, né? Ou não. Ele tem que dar a última palavra, a concordância sempre dele, a discordância também, ou seja, ele que decide tudo, tá? E o pânico e a vulnerabilidade, ele tem extremo medo de se expressar, de mostrar que tá com medo, de mostrar que tá inseguro, porque para ele isso é inadmissível, tá? Então, essa obsessão pela ordem, pessoas extremamente controladoras, organizadas, com excesso de comportamentos de gestão, organização, tudo muito metodicamente correto, isso esconde um caos interno muito grande. Né? Quando externamente existe uma ordem muito perfeita e nada pode estar desalinhado, eu não posso deixar que o meu caos interno, que todo esse barulho que acontece dentro de mim, seja percebido externamente, tá? Então, olha lá, de novo, essa força toda para manter esse meu caos guardado, para manter essa minha ordem nivelada por fora, porque por dentro eu tô um verdadeiro furacão, tá? O cavalo, ele vai mostrar isso pra gente, porque ele é o espelho
que vai mostrar pra gente o que a gente não consegue ver nessa máscara social que a pessoa se apresenta. Ele é o que vai te mostrar exatamente do que você está se escondendo. Por que que você não está lidando com essa sombra, tá? E o melhor de tudo, ele revela sem julgamento. Ele não vai te criticar, ele não vai te condenar por aquilo que você está desesperadamente tentando esconder, tá? E é isso que a gente vai ver na nossa revelação ali no campo, enquanto a gente estiver atuando com os cavalos, tá? Vamos lá, postura profissional, muito bom. Como a gente está aqui, né, para olhar para todo esse contexto, entendemos o que são as sombras, quais são as máscaras sociais, o que que essa persona apresenta, como ela vai chegar para mim ali durante um atendimento, qual é a postura que eu tenho que ter. Eu vou expor tudo aquilo que eu tô vendo para ela? Não, fala assim, ah, querida, você é boazinha, mas tô vendo aí que você tá guardando uma raiva lascada. Não, a gente vai ser muito ético, tá? A gente vai agir de maneira muito consciente. Então, nunca, sob nenhuma hipótese, a gente vai expor o nosso participante, o nosso cliente. Eu posso estar falando de um atendimento que eu vou fazer individualmente, mas né, pode acontecer de estar no movimento coletivo. Então, proteger a integridade, mais uma vez, eu vou reforçar para vocês nessa aula, o tempo de maturação emocional dessa pessoa que está ali, tomando contato com inúmeras sombras de uma vez, né, porque o cavalo vai revelar para ela. E mesmo que nós não digamos para ela no primeiro momento, ela vai acessar essa sombra através do comportamento do cavalo. E mesmo que essa ficha não caia conscientemente, pode ter certeza que uma semana, duas, ela vai se lembrar daquilo que aconteceu no campo. Isso vai ser colocado para fora, tá? Não humilhar. Então, assim, jamais usar da fragilidade do nosso paciente, do nosso participante, do nosso cliente, como um plano de exibição pessoal. O André fala muito isso aqui, né? Pessoas que expõem de maneira assim, ó, irresponsável o choro, a catarse, a dor daquela pessoa que está ali confiando no seu trabalho, de uma maneira a causar um sensacionalismo com todo o movimento que está acontecendo ali. Né? Dentro do campo com os cavalos, a gente tem uma responsabilidade tremenda sobre uma vida, tá? Então, você pode, deve divulgar o seu trabalho, você pode sim pedir autorização, mas sem causar exposição, né? Sem causar humilhação, sem trazer uma visibilidade desnecessária para aquilo que está sendo trabalhado de maneira ética e profissional por você dentro desse campo terapêutico, né, junto com os cavalos, nesse desenvolvimento humano, emocional e mental na construção dessa pessoa, né, que te procurou porque precisou da sua ajuda, porque confiou no seu trabalho, tá? Então, nós não damos diagnóstico, tá? Nós não julgamos, nós não fadamos a pessoa aquilo que ela está experienciando naquele momento, tá? Isso é muito importante da gente ter, muito menos trazer interpretações equivocadas, apressadas, de, é isso, é aquilo outro. Quando vocês forem desenhar, né, o mapeamento ali dos atendimentos de vocês, eu trabalho muito com isso dentro das mentorias, que é você fazer uma integração gradativa de cada conteúdo que você vai abordar com essa pessoa, de cada acesso, por mais que na primeira sessão, porque os cavalos, eles são cirúrgicos, eles são diretos, eles já te mostrem um campo, assim, ó, muito profundo, você consiga, assim, desvendar a vida da pessoa ali, através da leitura do campo. Calma para trazer isso para essa pessoa. Seja paciente, seja respeitoso com o processo que ela está vivendo. Confirme isso num segundo momento, antes, né, de já se precipitar e entregar tudo isso para o cliente, tá? Que muito provavelmente não consiga lidar com essas emoções muito fortes, porque se elas estão reprimidas, se elas estão no inconsciente, é porque conscientemente ele ainda não tem maturidade emocional para lidar, tá bom? E sustentar esse campo. Lembra que você está ali como mediador. Você está ali para que você conduza essa pessoa. Você está ali como ponte entre a comunicação que o cavalo, a natureza, o corpo dessa pessoa está te mostrando. Você é a luz que essa pessoa busca. É você que vai trazer direcionamento, é você que vai trazer orientação, é você que muitas vezes vai conseguir, através do seu suporte ali durante a sessão, trazer o direcionamento que essa pessoa tanto precisa, tá? Então, permanecer firme, presente diante da dor emocional do outro. É muito importante,
E é por isso que a gente focou, o André até focou, o olhar da formação aplicada, inicialmente para que nós nos trabalhemos, porque eu posso ressoar energeticamente com um cliente, um participante que chega ali, me conectar profundamente com a dor dela, e ao invés de me tornar mediador dessa pessoa, de conduzi-la por esse processo, colocar as minhas dores no meio do campo. Eu sou trabalhada no momento em que eu estou ali facilitando o movimento, né, sendo mediador desse movimento? Sim. Mas eu preciso manter a minha postura naquele momento de mediador e não de participante para conseguir conduzir um trabalho com ética, qualidade, direcionamento e profissionalismo? Sim. O que você acessar ali, faz uma terapia depois, marca uma mentoria com o André, me liga, mas não resolve os seus problemas enquanto você está sendo ponte de suporte para quem você está facilitando, tá? Não é porque somos mediadores, não é porque estamos à frente desse movimento que nós não somos beneficiados, impactados, não sofremos, não passamos pelos nossos processos, pelo contrário, né? Tudo isso aqui precisa ser integrado primeiramente em nós, né? Antes que a gente consiga promover saúde e bem-estar para essa pessoa que está ali nos buscando, tá? Eu coloquei aqui algumas perguntas importantes, lembrando que não existe a obrigatoriedade nem a necessidade, é mais para que vocês consigam construir um caminho ali de diálogo, né, com o cliente, com o participante que vai estar ali com vocês, tá? Então, trazer, deixar que a pessoa consiga expressar para que você, inclusive, confirme a leitura de campo que você acabou de fazer através do movimento, tá? O que te incomodou, de fato, com tudo isso que você vivenciou aqui? Né? Onde se acessa essa dor? O que te mexe aqui, tá? Traz essa reflexão para a pessoa, faz a pessoa externalizar isso e a partir disso pode ser que venha uma catarse, tá? Então, o intuito disso é você mapear o gatilho emocional dessa pessoa, de onde é que está vindo essa luz, de onde é que está vindo essa sombra, por que ela está fazendo essa pressão tão grande de expressar quem ela verdadeiramente é, tá? O que isso desperta em você? Aqui a gente vai medir sempre a sensação física dessa pessoa. Se ela tem algum incômodo em alguma região do corpo, onde isso pesa. A gente tem um estudo, se eu não me engano, da Cristina Cairo, sobre essa linguagem do corpo, né? E a metafísica da saúde também fala demais sobre isso, sobre quanto esses padrões emocionais eles refletem no nosso corpo. Eu já até comentei com vocês, né, de analisar a postura do nosso participante, como é que ele tá, se ele tá escondido, se ele tá retido, se ele tá de braço cruzado, se ele tá fechado, se ele tá saindo correndo no campo, tudo isso revela pra gente, tá? E onde é que isso se repete? Então, em quais momentos da sua vida você se sente dessa forma? O que acontece no seu dia que esse gatilho é ativado dentro de você? Né? Em quais áreas da sua vida isso te afeta? A pessoa vai trazer, tá? Existe necessidade dessas perguntas? Não, não existe. Mas, para o seu entendimento, muitas vezes, para um padrão assim de consciência da pessoa que você está ali conduzindo o movimento, tá bom? Isso pode sim trazer direção, isso pode sim trazer um caminho por onde você vai seguir com essa pessoa nos próximos atendimentos, tá bom? E aí, olha lá, a gente vai para um exercício de autorreflexão, né? Porque é o que eu disse para vocês, que tudo que a gente vai encontrar ali na nossa abordagem, no nosso campo, na nossa atuação, isso vai reverberar em nós, tá? Então, eu quero que você reflita, faça essa autorreflexão aí com você, né? O que você não suporta ver? O que quando você bate o olho na outra pessoa, dá aquele, nossa senhora, aquele julgamentinho básico, sabe? É uma pessoa carente? É a insegura? Talvez aquele comportamento raivoso ou é a controladora. Lembra que quando você olha para esses aspectos aqui, né, essas sombras aqui que estão gritando em você e que te incomodam no comportamento do outro, é isso aí que está guardadinho dentro de você. É isso aí que está lá nas profundezas do seu inconsciente. É isso aí que muito provavelmente você está reprimindo, tá? Para a gente finalizar,
eu trouxe para vocês aqui mais uma indicação de filme, espero que vocês tenham conseguido, né, fazer um sensocine aí, assistindo todas as indicações, eu gosto de fazer isso, eu vou citar para vocês vários exemplos aqui de filmes, alguns eu trago como indicação mesmo da formação, e outros eu trago porque é algo que vem do meu repertório, até para complementar as técnicas e as abordagens, e trazer, né, uma ilustração do que vocês vão ter possibilidade de acessar nessas aulas, que é o filme The Horse Whisperer. Gente, esse filme, enfim, vou dar um breve resumo. A menina, né, a mãe e a filha vêm de uma cidade e encontrar com esse senhor que é um domador de cavalos, ele é conhecido como encantador de cavalos. E elas sofreram um acidente e tem um trauma muito grande, tá? Depois desse acidente. E o cavalo tinha um comportamento assim muito arredio, né? Depois do acidente, a menina, bem arredia, vocês vão identificar certinho o espelhamento acontecendo, tá? E esse senhor, o encantador de cavalos, faz um trabalho magnífico com esse cavalo. E aí é isso que eu quero que vocês observem, tá? Essa relação, essa dinâmica, esse medo e o trauma reprimido, tanto na menina, né, na situação familiar dessa menina e dessa mãe, mas também desse senhor como encantador de cavalos. Por que que ele tinha essa luz maravilhosa de ser o encantador de cavalos, tá? Esses mecanismos inconscientes de defesa, né, que não deixa de ser você guardar essa sombra para se proteger, para se defender. Então, são mecanismos de defesa do id para te proteger, e essa reação do cavalo, é isso que eu quero muito que vocês observem, tá? Quando a menina se aproxima dele, né, num estado interno, quando o domador se apresenta dele ali, né, o encantador de cavalo se apresenta, quando a mãe chega próxima, qual é o comportamento do animal, tá bom? Assistam, espero que vocês gostem, né, que seja legal. E aqui eu trouxe algumas indicações de leitura, tá? Mas essas são as bases dessas aulas que eu preparei para vocês, mais especificamente, né, aqui dessa, O Homem e Seus Símbolos, que é um livro mais profundo aí do Jung. Quem gostou dessa temática, quem, né, curtiu um pouquinho mais sobre análise, pode estudar esse livro. É um livro, olha, Jung, ele é denso de ler, tá? Não tanto quanto Freud, mas você precisa ler e reler. As obras que eu tenho dele aqui, elas estão em espanhol, então são dois trabalhos, né? Pensar em espanhol, traduzir para o português e ainda trazer uma compreensão psíquica para isso. Mas é um livro legal de se aprofundar para quem gostou, tá? E a Clínica Psicanalítica e o Corpo, que é onde a gente vai fazer essa relação da mente com o corpo. Tem livros da Cristina Cairo. Os livros do Dunker, eles são bons, tá? Mas também são leituras um pouquinho mais densas, mas ele traz exatamente essa relação do sofrimento mental com o sintoma físico, né? Com como isso se manifesta no corpo. E eu tenho, depois, quem quiser, se quiser se aprofundar mais sobre isso, eu tenho 5 volumes da Metafísica da Saúde, que vai trazer, assim, o sintoma físico e o que isso quer dizer no âmbito metafísico, tá? Que faz essa relação com a psique e com a mente também. Importante para a gente finalizar nossa aula, aquilo que você rejeita continua existindo intacto dentro de você e ganha permissão de agir no escuro, governando o seu destino, a sua revelia. Então, não adianta a gente ficar fugindo da nossa sombra, né? O nosso trabalho aqui é de, primeiramente, integrar a nossa sombra e depois conseguir ser auxílio, conseguir somar forças junto à natureza, aos cavalos e a tudo isso que se apresenta para nós, como diz o André, infinitas possibilidades para promover bem-estar para a vida das pessoas e para a nossa também, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. E se ficou alguma dúvida, deixem aqui nos comentários, me acionem lá no grupo e a gente se vê na nossa próxima aula. Eu vou deixar para vocês o slide aqui embaixo, tá, dessa aula e também o mapa mental para que facilite aí o estudo de vocês. Beijo, até a próxima.